e ele pegou nosso carro no meio. Você é doido, E a gente capotou. Ah, A gente capotou. Quando a gente capotou, as caixas que tinham as latinhas de cerveja, só vê as latinhas de cerveja assim, ó, saindo pra tudo quanto é lado na rua. Assim, pô, ó. tinha vindo rolando com cerveja. pra todo Rolando lado. cerveja pra tudo quanto é lado. E aí, o Zé Gotinha, ele, não é que ele ficou preso na ferragem, ele machucou o braço, ele não conseguia sair. A gente acionou o resgate veio, tirou ele do carro, cara. E eu desesperado lá. Aí tinha uns outros dois amigos que estavam no carro atrás, que um deles, mandar um abraço pra eles. Um é o Machado, que é do 22, na época ele tava, não sei onde é que ele tá agora, né? O Machado, ele tem um irmão que é uma lenda no 27 Batalhão, no 22 Batalhão, que é o Wilson, Cabo Wilson. O Cabo Wilson, ele morreu nos atentados de 2006, lá em Parelheiros. Parelheiros? É um dos grandes policiais do 22. Fica aqui a minha homenagem, lembrar desse guerreiro. E o irmão dele era o Machado, um excelente policial na época. O Machado era barra 2 lá no 22. E um outro cara que estava com eles é o meu irmão, né? Eudes Guedes, né? O vulgo Samarica, meu afilhado de braçal na rota. Né? E esse cara também, depois uma outra hora eu vou contar. Cada nome que eu falo, cara, tem uma história. Entendeu? Por isso que eu falo que tinha que ser um podcast de 10 horas pra falar dos meus irmãos. Não dá, tem história. Não é só a gente faz E terceira e quarta parte, Rocha, fica sossegado. Mas enfim, esses dois estavam no carro de trás, eles pararam, ajudaram a gente, e aí acionamos um resgate. Tá lá o carro batido, o rapaz lá da empresa, né, parou tudo, e estamos lá administrando a ocorrência. Chega o resgate pra tirar. Só que nesse momento ali, que tava ali as latinhas, tudo o caos imperado ali, né, a paulada. Legal. Tá bom, já. Aí toca o telefone. Aí o telefone tocou. A minha esposa de novo. De novo? Eu não acredito. Você capotou de novo? Eu falei assim, não, peraí. Aí eu olhei do lado e falei assim, cadê o Motolink? Não tem. Eu falei assim, não, você tá de brincadeira. Não tem Como é que você tá sabendo? Você tá na televisão. Como tá na televisão? Meu, o Datena. O helicóptero tá filmando. Eu olhei pra cima assim, o Águia Dourada, velho. Aí, o mais legal foi a narração do Datena, da minha ocorrência. O Datena falava assim, ó. Aí, ó, pessoal, tá vendo, ó? É o último dia do ano. O camarada vai, o camarada bebe. Ó lá, ó o tanto de bebida lá, ó, na rua lá, ó. Puta vida, você tinha Olha lá, o cara bêbado causa esse acidente, ó, acabou com o fim de ano da família. Esse responsável, meu, Datena me xingou lá, meu. E eu falei assim, eu não acredito nisso, meu. E aí todo mundo tirando sarro de mim. Aí depois, né, fomos pro PS, o Ferreira foi medicado, deixei ele em casa, cheguei quase meia-noite na casa da família pra... Né, e a cerveja pra perdeu, comemorar, né, meu, e passamos o final de ano sóbrio, né, pra você ter uma ideia. E nada da cerveja. Não, essa é uma das histórias. Mas enfim, aí nós falamos isso, né? Estávamos falando dos pilotos. E aí falando dessa equipe icônica que eram o Moura, o Santinho e o chefe Pereira. Cara, esses caras, meu, sabe, são uma referência muito grande. E naquela vespertina que eu cheguei, quando eu saí da noturna, porque, lembra que eu falei para você? Os caras me ajudaram na noturna. O terceiro e quarto pelotão, eles foram... sempre vão ser meu pelotão no coração, porque eles me levantaram de volta e eu consegui retomar. E aí eu sentia que eu precisava de um desafio. Né? E aí eu falei assim, eu vou para a Vespertina. E a Vespertina até então, naquela época, 2001, era uma companhia que a maior parte dos antigos estavam na Vespertina. Só uma dúvida, acho que você falou, mas já me esqueci. O A. Rodrigues, ele estava com você, ele estava na Vespertina? Não, o A. Rodrigues era da Noturna. Da Noturna. E aí eu saí da Matutina, fui pra Noturna, tivemos a ocorrência com o A. Rodrigues, aí eu desço ele faleceu. Aí ele faleceu. Aí você desceu. Ah, tá. Aí eu vou pra Vespertina. Então quando eu chego na Vespertina, cara, aí não tem como não citar, né, esses caras que estavam na Vespertina na época. Então, meu, grandes sargentos que eu trabalhei ali, né? Um cara, Sargento Eduardo, né? Sargento Eduardo, Sargento Febrônio, né? Tinha o Elivaldo Carvalhinho, Sargento Elivaldo Carvalho, meu, Sargento Messias, cara, eram caras assim, por exemplo, o Eduardo, quem dirigia para ele era o Sarno, né? Muito tempo
Desculpa, Sarno, ele tá tirando sarro porque você é o koala assassino. Tá ele rindo. Que tá falando, Sarno. Sarno, ele que tá rindo. Eu só falei o codinome, ele tá rindo. Eu só Depois esqueci o nome do você vier aqui, você acerta koala. com ele. A culpa não é minha. Né? O Sarno, mas né, dirigia pro Dudu, o Eduardo. Uma outra como é que a gente fala? Porque lá tinha assim, o comandante e o piloto, né? Que eles era um casamento praticamente, porque os caras ficavam ali, eles eram fixos, né? Que era o Sargento Messias e o Cabreira, que era o piloto do Messias, do Nardão. Mano, o Cabreira, ele era um cara, a barca dele a gente chamava de nave-mãe, pra você ter uma ideia. Porque ele cuidava da barca de um jeito, cara. Mas, era impecável a barca do Cabreira. O Cabreira... Limpinha. O Cabreira só tinha um problema. Ele era cego. Ele era piloto e não enxergava. Ô, louco! Mas ele escutava. Inclusive, se a gente desligar aqui o microfone agora e eu ficar falando aqui, ele escuta lá na casa dele. Lá na casa dele. Tô falando mal de mim lá. O bicho parecia um tuberculoso. Caiu uma agulha ali. Opa, caiu a agulha aí, ó. Ele escutava, e ele escuta, danado o Cabreira. Mas, cara, então, aí você vai pra lá, aí tem os polícia lá, cara. Um cara também que eu vou falar, ele vai ficar bravo comigo, ele vai me xingar, ele não gosta de exposição, entendeu? Mas foi um grande irmão, amigo, professor, um cara que me espelha até hoje, que eu tenho, né, muita admiração, né? E eu tenho muita honra em ter a amizade dele, que é o Cabo Sobrano. Né? E esse aí, pra você ter uma ideia, cara, era um cara que ele me mostrou, ele e vários outros ali, mas ele é um cara que ele me mostrou assim, do mesmo jeito que ele apertava a mão do coronel, ele apertava a mão do soldado. Não tinha... Era tudo igual. Não, bicho, é um cara que... E não tem conversa mole com ele também. Tanto que o apelido dele era Mula. Né? Mula? Mula. Porque o bicho era danado, né, meu? Ele tem o jeito dele, ele tem a essência dele, entendeu? E eu admiro muito isso nas pessoas. Né? Como é que eu falo? Na rota eu aprendi que tudo bem, eu posso até não concordar com tudo que as pessoas fazem, mas a gente respeita. Sim. Tem que ter respeito. É lógico. Né? Então, esses caras me... Cara, foi essa minha passagem na Vespertina, então a gente pega essa galera toda, é lógico, tem vários irmãos ali, né, meu? Cara, não tem como não citar a passagem na Vespertina. E aí um dia nós estamos lá como Vespertina, e aí a gente dorme terceira companhia e acorda quarta CIA. Criaram a quarta companhia, e aí um dia ficou sendo quarta companhia e outro dia ficou sendo terceira. O nosso dia virou quarta companhia e o outro dia ficou sendo terceira companhia. Sim. Né? E aí passa um tempo, né? Eles trazem mais efetivo e aí as coisas começam a mudar na rota. Né? As coisas começam a mudar. E aí trazem mais efetivo para a rota, de repente, né, a gente é acostumado a ter um pelotão que a maioria eram braçais e tinham 2 ou 3 estagiários, de repente muda. De repente a gente recebe uma quantidade de efetivo muito grande e a gente tem que estagiar vários caras. Então, às vezes, saía a equipe, 2 braçais com 2 estagiários, já compondo funções da equipe. Né? Entendi. Então, nessa época, foi uma época, a quarta CIA, ela enfrentou essas dificuldades. Né? Mas, graças a Deus, né, eu acredito que essas dificuldades elas foram superadas. Lembra que eu falei dos erros? Né? Que a gente consegue identificar os erros e a gente consegue evoluir através dos erros, né? E foi identificado. E hoje a quarta CIA ela é uma companhia estabelecida dentro da rota. Hoje ela tem um trabalho. Os irmãos que estão lá, né, a gente tem orgulho, né, do trabalho que eles fazem. Né? Se tornou uma companhia de rota também. Tem a sua característica própria. Mas, enfim, então é isso. Né? Então eu vivi, né, não tem como não deixar de falar da Vespertina. Lógico, tem muito mais coisa para ser falado, mas infelizmente o tempo ele urge, né? Muito... E só para fechar, né? Mas nós vamos fazer o terceiro, hein, Rocha? Sim. Então, vamos falar dos heróis. A gente vai... Ó, quem quiser que fale dos heróis, deixa nos comentários, né? Já curte o vídeo, já faz tudo lá, né? Até para poder ter... Saber o que bom o pessoal falar. o público gosta, né?
Pra ter essa... Ô, Rocha, na moral, tudo que você tá falando também aí não tá legal. Não então, tá legal. A gente... Não é muda de assunto, mas o Rocha vem. Não é muda de assunto, mas o Rocha vem. Mas nós estamos aqui. Então, e aí eu falo pra você, depois de tudo isso, enfim, né, meu? Aí tem a questão da casa militar também, que eu acho que seria bom. Eu gostaria muito de falar dessa parte também, porque é uma parte importante na vida da gente. Né? E é muito importante, né? E existe um preconceito com relação ao povo que trabalha em assessoria. Existe. Entendeu? É assim, cada um procura o que é melhor pra ele, né? Mas eu tô aqui porque eu vivi isso. Então eu sei o que eu tô falando, porque eu tava lá. Então, você trabalhou na Casa Militar também, trabalhei na Casa Militar. Então eu gostaria muito de discorrer, né, a respeito do trabalho. Né? E reverenciar também grandes policiais nesse segmento de corpo de segurança de dignitários que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito. E foram e são, né, muito importantes hoje para a minha vida e para os projetos que a gente faz hoje e para as coisas que eu fiz na minha vida. Né? Entendi. Então a Casa Militar ela é importante também. Mas eu só, assim, né, só para fechar assim, né, que eu gostaria de trazer, essa última ocorrência que eu participei, né, que para mim foi importante, que foi essa doença que nós enfrentamos, né, meu? Então, esse câncer que eu enfrentei, praticamente, eu não sei, né, quanto tempo. Será que tem 5 minutos que dá pra gente discorrer um pouquinho? Quanto tempo tem, Mônica? 1h31. Então, tem tempo aí. Então, nós temos, dá pra falar então. Então, o que acontece? Depois que eu aposentei, eu comecei a desenvolver, né, só atividade, né, de segurança pessoal privada. Né? Sim. Então, eu trabalhei com empresários, com famílias, né? E graças a Deus, como eu digo, Deus sempre colocou os melhores na minha vida. Então, eu trabalhei com pessoas, é lógico que não de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não vou falar de nomes, né, de pessoas que eu trabalhei, até porque a gente desempenha essa função hoje, né, e a gente é profissional e a gente tem que ter ética nas coisas que a gente faz. A única coisa que eu posso dizer é que essas famílias que eu trabalhei, né, são famílias assim que eu também aprendi muito trabalhando com essas famílias. Eu admiro demais essas pessoas, porque foram pessoas que, né, que nos trataram de uma forma muito digna, de uma forma muito respeitosa, e a certeza que eu tenho que eu sempre dei o meu melhor aonde eu estava. Sempre dei. E aonde eu estiver, eu sempre vou fazer o meu melhor. Então, só que infelizmente chega uma hora em que, né, aparece essa doença na minha vida. Né? Ela vem de uma forma assim, muito intensa, muito forte. Era um problema muito sério. O tumor que eu tive, quando saiu o meu diagnóstico, que eu consegui o diagnóstico, ele já estava em metástase. Cara, foi uma época de muita dor, assim, dor física mesmo na vida. Cara, nossa, como eu senti dor, cara. Tanto que hoje, cara, se você me beliscar aqui, tá doendo. Eu falo assim, cara, tá, mas não tô sentindo muito, não. Já teve pior. Já teve pior, né? Então, quando eu achava que eu tinha passado por tanta coisa, quando eu achava que eu já estava num nível de experiência legal, porque os projetos que eu estava desempenhando estavam dando certo. Sim. Né? A vida estava andando de uma forma, né, assim, que eu falei assim, poxa, até que enfim, né? A gente aprendeu alguma coisa. Cara, mas essa doença ela veio para me ensinar que eu não sabia nada. Né? Eu acho que Deus falou assim, né, meu? Eu vou te dar sabático, né? O pessoal fala sabático, são períodos que você tira para você fazer reflexões, né? Normalmente quem tira sabático é rico, viu, gente? Porque pobre não tem tempo para tirar sabático. Não tem sabático não, Aí Deus olhou para mim e falou assim, não, filho, eu vou dar um sabático para você. Praticamente foram 3 anos esse sabático que eu vivi dentro de uma doença. Você ficou 3 anos com ela? Assim, o tempo que eu fiquei afastado praticamente. Né? Você já tinha aposentado? Já tinha aposentado. E aí, quando veio o diagnóstico, que eu começo o tratamento, cara, a minha primeira quimioterapia já me derrubou. A primeira quimio que eu fiz já me derrubou. Entendeu? Eu já estava ruim por conta da dor. Sim. Né? Aí, quando eu falei assim, agora nós vamos começar o tratamento. Aí, então, eu fiz várias sessões. Cada sessão de químio, eu ficava 8 horas. 7 a 8 horas tomando a medicação na veia, aquela química que era preparada na veia, né? Lá no ICESP. Né? Então, quero agradecer ao povo do ICESP, né, meu, agradecer, né, todo o corpo clínico do ICESP, porque realmente eles me consertaram lá.
Eles me consertaram, né, fisicamente. Só que quando você tem uma doença, cara, é muito mais a questão psicológica do que às vezes a física. Porque o físico às vezes não tem o que fazer. Mas a sua cabeça, ela é determinante até para isso. Porque dizem, por exemplo, a tristeza, isso aí é verdade. O nosso cérebro, ele é feito de... Existem as conexões neurais no nosso organismo, né? E a segunda maior conexão neural que tem a ver com o nosso estado imunológico, né? Então, criam-se sinapses, né? O cérebro, de acordo com o que você sente, cria sinapses, o que você aprende, né? Que vai criando conexões neurais. E quando você fica muito triste, quando você fica muito depressivo, tem problemas assim, é comprovadamente, cientificamente comprovado que o teu sistema imunológico ele cai, o rendimento, né? Então, você fica mais suscetível à doença quando você está triste. E quando alguém vem com você com diagnóstico de câncer, cara, nós somos de uma geração que na época nossa, entendeu? A maioria das pessoas que a gente conheceu que tinha câncer faleceram. Faleceram, Inclusive o meu cunhado faleceu há menos de um mês com isso aí. Tantas pessoas que a gente conhece falam assim, então o câncer ele acaba de primeira, o diagnóstico, o primeiro impacto que vem pra gente é uma sentença de morte. É verdade. Né? É uma sentença de morte. Então, quando eu peguei o diagnóstico, cara, né, só que eu já sabia, né? Eu já sentia, e eu não deitei para esse diagnóstico. Eu falei assim, não. Né? E assim como na minha vida, a morte, né, tudo bem, posso ter sido durante algum tempo, eu posso ter sido um pouco, sabe quando você toma atitude e você não tem precaução, a palavra correta, um cara que não, vamos supor, não tem medo da morte, vamos supor assim, a morte nunca me amedrontou. Sim. Né? Porque eu sempre tive certeza, né, de que a morte ela faz parte, né, de uma passagem. Eu sei que, né, as coisas não acabam aqui, eu tenho certeza disso. Né? Então, quando veio esse diagnóstico, cara, eu pensava comigo, a pior coisa que pode me acontecer, né, com essa doença é que eu vou rever um monte de gente boa que eu estou morrendo de saudade. Né? Que de eu morrer, eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou reencontrar meu pai, meu irmão, né? Pessoas que foram... Fizeram parte da sua vida. E, enfim, né? Essa é uma parte. Eu falo assim, cara, hoje eu não choro por tristeza na minha vida. Não choro. Eu choro por emoção de coisas boas, vamos dizer assim. Por certezas de aprendizados que eu tive. O meu choro hoje é de emoção pelo amor que eu tenho às pessoas. Então, quando eu falo do meu irmão, do meu pai, do Rodrigues, de pessoas importantes na minha vida, entendeu? É o amor que bate, não é tristeza, não. Entendeu? Porque eles estão comigo. Eu sinto eles todo dia. Eles não foram. Né? Cara, esses heróis de rota que eu falo, que são meus irmãos, né? O Adelso, o Ferreira, o Zé Gotinha, o Beiço, entendeu? Não me bate tristeza quando eu falo deles. O sentimento que eu tenho é o amor. Sei. E isso me comove. Eu sou ser humano, né? É lógico. Isso comove. Não tem como não ficar emocionado, entendeu? Então não tem tristeza nesse choro, na lágrima, no embargo da voz. Não existe tristeza, entendeu? Existe emoção pelo sentimento que ainda existe. O sentimento não morreu. Eles estão comigo. Certo. Né? Então, mas por isso que eu não tinha medo e nunca tive medo. Mas depois eu tive a maior certeza, porque a doença ela fez com que eu descesse para um nível de batalha muito maior do que eu imaginei, cara. Entendeu? Aonde você é você com você mesmo. Entendeu? Que não adianta as pessoas virem. E eu falo, gente, se você tem alguém que está passando por esse problema, entenda a pessoa. Tenha paciência com a pessoa. Normalmente a pessoa vai ficar intransigente, ela vai ter as crises dela. Então a pessoa que está passando por uma doença difícil, que pode ocasionar o resultado morte,
né, que ela pode ser tirada de você a qualquer momento, ela vai, às vezes, ela não vai se comportar do jeito que vocês querem, ela vai se comportar do jeito que ela é, porque ela é ser humano, né? Então tenham paciência com a pessoa, porque das duas uma, ou essa pessoa vai melhorar, entendeu? E isso vai passar na vida de vocês, ou essa pessoa vai embora. Então, se eu tiver que tratá-la, eu vou tratá-la da melhor forma possível. Verdade. E às vezes, não precisa ter dó de ninguém, não é? A dó é o pior sentimento que alguém pode ter por alguém. Você não precisa ter dó da pessoa. Mas entenda, às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes ela só quer falar uma besteira. O meu neto, o Arthur, ele ensina as coisas. Aliás, todos os meus filhos, quando eu era pequeno, me ensinavam muita coisa, né? E o Arthur me ensina também. E esses dias ele teve uma passagem na escola, que até minha filha, né, a Juliana, né, um beijo para meus filhos, né? Você tem quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Né? Então, Jonathan, Juliana, Jennifer e Eduardo, né? E o meu netinho Arthur, né? Eu amo muito vocês. Arthur, um beijo para vocês, né? A minha mãe não tem como, benção mãe, um beijo para a senhora também, para todos os meus irmãos, para todos os meus amigos, para todo mundo. E o Arthur, ele teve né, ele é uma criança assim, cara, ele gosta muito de arte, ele é um moleque muito musical e tal. E esse dia ele teve uma zica na escola lá, que ele entrou debaixo da mesa, meu. Aí a professora, que você tá assim, tal, e aí, né, houve, né, a minha filha foi chamada lá, conversaram tal. Aí o Arthur, ele chegou e falou assim, eu só queria um abraço. Eu só queria um abraço e ficar embaixo da mesa. Entendeu? Então, quando eu também, tem época que eu também só quero ficar embaixo da mesa e só quero um abraço, cara. Porque a gente é ser humano. Puxou o avô. Puxou o vô, né? Essa coisa, né? De emocional e tal, né? Só que esse meu passional e esse meu emocional, às vezes me levavam para caminhos que não foram legais. É o ego, né? É a vaidade, é isso daí. Né? E essa doença me deu a oportunidade, cara, de eu refletir comigo mesmo. De eu entender certas coisas e de eu encarar essa luta, né, da maneira correta. Foi aí que eu descobri que não adianta eu focar nas coisas que eu quero para minha vida, entendeu? Eu preciso focar nas coisas que eu realmente preciso. Foi aí que eu peguei um notebook e eu coloquei no colo, né, e a dona Bia cuidando de mim lá em Piracaia, e eu comecei a fazer curso, cara, de tudo que você imagina. Eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer as coisas que, né, que até então eu sempre fui um cara muito ativo. Mas aí eu comecei a... Assim, minha cabeça tá aqui ainda. Tá doendo, eu tô com dor, tô molão, tô não sei, mas o meu cérebro tá aqui ainda. Tá funcionando, pô. O meu cérebro tá funcionando, entendeu? E eu falava pra todo mundo e falo. Você pode me ver numa UTI, cara. Assim, o Rocha tá ruim, cara. Ele tá mal. Entendeu? O físico tá mal. Esse aparelho aqui, ó, tá mal. Mas meu espírito... Tá belezinha. Nunca vai tá mal. Nunca vai tá. Meu espírito não. Ninguém... Eu não deito pra ninguém. Nada me derruba. Pode derrubar fisicamente. Pode derrubar financeiramente. Pode derrubar... Pode tirar coisas que não me pertencem. Mas aquilo que me pertence, a minha alma, o meu espírito, velho, ele sempre vai estar batalhando. Ele sempre vai estar lutando. Ele sempre vai... se eu não consigo por aqui, eu vou achar por aqui. Se eu não conseguir trabalhar desse jeito, eu vou trabalhar desse aqui, ó. E aí eu comecei, cara. E uma coisa pra mim que foi legal foi podcast, cara. Comecei a ver. E aí comecei a ver podcasts que, pô, isso aqui, ó, sabe? Me ajuda, isso daqui traz um conteúdo legal pra mim. E me ajudou bastante. Pessoas que eu passei a ter como referência dentro, né, de aprendizados, né, meu? Aí você pega, né, alguns filósofos. A filosofia, o que é a filosofia? Por que mas filosofia ela vem, né, como é que fala? A etimologia dessa palavra, ela fala de sabedoria. Agora me fugiu, mas enfim. Né? A filosofia ela é importante, é a maneira como você encara certos conceitos na sua vida, né? E isso foi determinante para eu entender essa questão da gestão emocional, que eu estudei, eu vi muito a respeito disso daí também. Né? E lá, estando doente, estando tudo. E aí chega o auge da minha doença, que o auge da minha doença foi quando eu estava no ICESP internado. Eu peguei uma infecção no rim por conta
da quimioterapia, né? E aí eu fui parar no hospital. E aí teve um dia, cara, que infelizmente meus filhos não conseguiram ir me ver. E eu passei o dia inteiro sozinho, assim. Tem o pessoal lá do ICESP, é humanizado o tratamento lá, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, até as faxineiras que vêm, o pessoal da segurança, é bem humanizado. As pessoas tratam a gente lá com muito respeito, né? Os médicos, tudo. Só que você é um número. Você é um número, você é um leito. As pessoas te enxergam assim, você é um paciente e você tem um número ali. Assim como eu fui um número dentro da polícia, eu fui um RE. Assim como para muita gente eu fui um CPF, para alguns parceiros eu sou um CNPJ, entendeu? Assim, por isso que eu falo, né? A importância de trazer para as pessoas, né? Eu não fui só um policial de rota, eu não fui só um agente de segurança de dignitários na Casa Militar. Né? Atrás disso tudo tem um ser humano. Né? Sim, opa. E aí lá eu era só um número. E nesse dia, né, as pessoas que me conheciam e sabiam quem eu era não estavam perto de mim. E, cara, quando você está numa situação dessa, cara, é tão bom quando você tem uma visita. Ah, imagino, né, meu? Quando você está doente, cara, por isso que é importante, cara. É importante você ver as pessoas, você ter as pessoas do seu lado, né? Só que aí você descobre realmente que quando você está doente, né, as pessoas têm a vida delas. E elas não vão ter tempo para estar ali com você. Então eu passei a maior parte da minha doença, cara. Eu não estou culpando, pelo amor de Deus, gente. Não é isso que eu estou falando. Não me entendam mal. Mas foram pouquíssimas pessoas, né, que encostaram nessa ocorrência minha. Que visitaram você, né? E eu entendo. Por quê? Porque as pessoas têm a vida delas. Não dá para parar. Eu não posso parar a minha vida para viver a sua. Você entendeu? Não tem como. Eu entendo isso. Mas, cara, toda vez que eu recebi uma visita, cara, para mim foi um bálsamo. Então eu falo, né? Tem grandes amigos meus que, né? Cara, que tiveram, por exemplo, o Moura. Ele foi lá no hospital me ver. Cara, eu fiquei tão feliz, cara, quando eu vi esse homem chegando lá. Né, meu? Amigo de rota? O Mourinha, da equipe que eu te falei. Daqui, esse piloto antigão, ele foi lá no hospital. Deus, gente, é que muita gente que eu acabei esquecendo. Então, o Moura foi, o Abrante, né? Meu irmão foi lá, meu irmão Cruz, cara. O Cruz, ele é um cara, que a gente não se fala. Eu sou um cara que eu não sou de ficar dando bom dia muito pros outros, não. Eu não falo com quase ninguém. As pessoas vêm quando falam comigo, aí eu abro o coração, eu dou pra todo mundo. Mas eu não sou de ficar em cima de ninguém. Eu deixo as pessoas livres na minha vida. Sei. Eu deixo a pessoa livre para vir e para ir embora a hora que quiser. Pode vir, pode entrar a hora que quiser. Desde que tenha respeito, né? Sim, claro. Porque se faltar com respeito, aí perde o passe. Também, né? Porque aí é demais. Porém, né, existe essa possibilidade. Até porque eu não sou dono de ninguém, né? Então, mas enfim, aí o Cruz, né, meu, um outro, né, que eu tenho um carinho imenso por ele, né, meu, que é o Pai Luan, que é um cara que, nossa, meu, foi lá no hospital, cara, como eu fiquei feliz, cara. Um beijo, a benção, Pai Luan, o senhor é um cara, né. E essas pessoas que passaram lá no hospital, que foram me ver, né, que estavam lá comigo. Esses são os amigos assim que não faziam parte do meu núcleo familiar, né? Assim, eu tenho como irmãos, mas não, e a minha família que tava lá comigo, tal, enfim. Só que nesse dia que eu fiquei ruim, esse dia que foi o auge, cara, foi um dia que ninguém conseguiu ir. Então eu passei o dia inteiro lá, né? E à noite, cara, eu não sei se foi uma medicação errada, eu não sei o que aconteceu, cara, e eu tava muito fraco. E aí o meu destro começou a dar novidade. Cara, eu vomitava, nada parava, sabe? Eu já não tinha mais o que vomitar, cara. E aí, cara, eu comecei a ficar fraco, eu não conseguia levantar a mão. Uma fraqueza, cara. A dor imensa que eu sentia, aquela dor na região do pescoço, aquela coisa. E eu comecei a desfalecer ali. E aí eu comecei a ter... eu chamei a enfermeira veio, ela pegou a minha pressão, cara, começou a ter picos de alta e baixa. Sei. E aí chamaram o médico. O médico, normalmente, ele passa só de manhã. Chamaram o médico. Isso era umas 11 horas da noite, cara. E aí o médico veio
Quando o médico ele veio, ele analisou, ele falou assim, nós vamos fazer um procedimento contigo. Porque eu falei, doutor, me joga real. Eu sempre falei para todos ali, o que tiver que acontecer, me fala, eu só quero saber a real. Eu não vou dar chilique, eu não vou dar trabalho, eu só quero saber para onde eu tô indo, né? Sim, claro. Mas eu tô lutando aqui, né? E eu tenho o direito de escolher como que eu vou e se eu vou, né? Aliás, se eu vou, não. Como que eu vou, né? Certo. E aí, beleza. Aí um médico falou assim, nós vamos fazer um procedimento com você aqui, se não conseguir, se você não estabilizar, porque na realidade eu estava tendo falência múltipla de órgãos. Depois ele me explicou. Se não estabilizar, cara, nós vamos ter que subir com você para UTI. E eu sabia, Monteiro, eu tinha certeza que se eu fosse para UTI eu não ia voltar. Naquele momento ali. E aí, beleza, fizeram lá, me deram uma medicação, fizeram um negócio, cara, me botaram de ponta cabeça. Os pés pra cima, assim, cara, tipo assim, por causa da pressão. Então. Aí eu sei que naquela hora, cara, eu sozinho ali, tomando aquela medicação, aquele monte de aparelho ligado em mim ali, fizeram lá um monitoramento, lá a enfermeira entrava de 5 em 5 minutos pra olhar, pra ver e tal. Cara, aquela hora eu clamei a Deus, cara. Ali eu clamei tudo, eu clamei o sagrado, eu chamei todo o sagrado ali, ó. Tudo que eu acreditava, eu chamei ali, cara. E nessa hora eu não escutei nada. Não teve nada. Não teve, sabe, não teve um lampejo, não teve nada, não teve nenhum sentimento de conforto. Era só solidão ali. Era só solidão. E o quarto tava escuro ainda, cara. Aí eu pensei comigo, putz, será que vai ser assim meu fim, cara? Eu fiquei a vida inteira tentando ajudar as pessoas, tentando agregar pessoas na minha vida, né? Correndo atrás da minha família, se foi certo, se foi errado, enfim, mas eu sempre tentei me conectar, né? De alguma forma, e eu vou embora desse jeito, cara. Longe de todo mundo que eu amo, no escuro, sozinho, entendeu? Sendo, né? Lógico que eles me tratavam muito bem, mas eu era um número, eu não era um Márcio. Não é a mesma Rocha, coisa, né? Meu? E aí, uma família. Então, e aí, cara, eu falei, será que vai ser assim, senhor? E aí eu clamei pra ele, cara, chamei por ele, cara, e aí eu não escutei nada. Só que nessa hora, Monteiro, é como aí que Deus trabalha na vida da gente. E nessa hora aí eu falei assim, caramba, não, mas espera aí. O senhor pode não estar me respondendo, mas eu sei que o senhor tá aí. Ele tá me ouvindo. Eu sei que o senhor tá aí. Porque é aí que você tem que buscar a sua fé. E aí a fé não tá fora. Ela não está numa Bíblia aberta, ela não está num crucifixo, numa imagem que represente alguma coisa, uma entidade, alguma coisa. Ela está dentro de você. E ali, quando eu olhei para dentro de mim, cara, eu lembrei, falei assim, poxa vida, né, meu? O melhor de todos nós, que pisou nesse mundo aqui, o que Cristo falou na cruz? Quando ele estava morrendo na cruz. Está consumado. Senhor, por que me abandonaste? Se o próprio Cristo teve esse sentimento, imagina eu. Não é fácil, não. E ali eu senti Deus. E ali eu falei, cara. Ali eu falei, eu vou levantar desse lugar, cara. E o senhor tá comigo. E eu não vou desistir, não. E fui, meu irmão. Na madrugada, eu sabia que eu não tava. Eu sabia que eu tava ruim. Mas eu não tava piorando. Eu falei assim, eu vou, velho. Não tem conversa. Essa doença pegou o cara errado. Eu tô acostumado a apanhar, meu irmão. Essa doença não tá, não. E ali eu falei assim, ele tá comigo. Ele só tá quieto. Professor, na hora da prova, ele fica quieto. Fica quieto, verdade. Ele não tem que falar nada. Cabe a nós. Ali eu falei assim, não, é comigo. O negócio é comigo agora. Eu vou levantar. Eu vou. E aí começou, cara. E tá até agora. E aí eu fui melhorando. E aí eu voltei pra casa. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil. A radioterapia foi horrível, a radioterapia. Cara, a radioterapia, você tem uma ideia, os caras colocavam uma máscara na gente assim, e aí eles pregavam, a gente ficava com a cabeça assim, ó, presa na base da maca, aí tinha um empuxo que você segurava com a perna assim, ó,
Aí você ficava ali, às vezes meia hora ali, e a máquina da rádio ali, ó, passando radiação e queimando, né, aquela região do pescoço e do rosto, né? Cara, eu fiz 35 sessões de rádio. Todo dia 35. Eu ia lá. E a maior parte do tempo, e teve, assim, acho que foram uns 10 ou 12 dias que eu tava lá no hospital. Então, essa época aí era mais fácil, porque eu já tava lá, só desciam comigo e me levavam para fazer a rádio. Mas o restante dos dias, eu vinha todo dia. Pegava o ônibus lá em Piracaia e vinha fazer rádio. Você vem de busão? Depois eu vim, meu irmão me deu... Aí quando eu não tava mais aguentando, o meu irmão... Fiquei na casa do meu irmão em Ribeirão Pires, do Ricardo. Um grande abraço pro Cadico, meu irmão, né? E o Cadico, ele me trazia no hospital para eu fazer a rádio. Ele me trazia. E aí eu consegui. Tem até um vídeo que eu postei nas minhas redes, que eu fiz um vídeo dessa época que eu fiz o tratamento, cara. Mas eu falo Eu vi esse você. vídeo. Você viu, vi esse vídeo. Então, aí nessa época aí foi isso, cara. Então essa batalha, toda essa batalha que foi... Só que naquele dia, naquela noite, cara, quando Deus te leva pro deserto. Ele vai te levar pro deserto. Entendeu? Porque é lá que você vai se descobrir. Não tem outro lugar, cara. Não existe esse negócio. E ali eu entendi. Falei assim, o que eu preciso pra minha vida? E ali, quando eu entendi aquilo lá, cara, entendeu? Quando eu consegui superar, quando eu lembrei, falei assim, poxa vida, né, meu? Quando eu tive... lembrei de Cristo, cara, eu sou um rotariano, velho. É a Fênix, velho. Eu posso me consumir, mas eu vou me levantar de novo. Claro. Não tem problema. Sabe qual que é o meu segredo? Eu sei apanhar, meu chapa. Pode bater. Mas bate com força, porque eu vou levantar. Isso eu não tenho dúvida. As coisas estão acontecendo na minha vida hoje, cara. Quando eu achava, né, que eu tava bem, hoje eu tô muito melhor. O que eu fiz nos últimos 10 meses, talvez eu não tenha feito nos últimos 10 anos. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu queria deixar pro pessoal. Então, que Deus, abençoe a todos. Pessoal, se você tiver mal, se você tiver ruim, cara, entenda, tenha fé. A fé, ela move montanhas. E agradecer, meu irmão. É isso aí. São duas coisas que você falou. Duas coisas. O silêncio de Deus. Primeiro, a Bíblia nos diz que o Senhor inclina-se a nos ouvir. Segundo, o deserto. O deserto é o lugar que Deus sempre levou o seu povo. Sabe por quê? Porque deserto é lugar de silêncio. Lugar de silêncio, é verdade. É lá que ele vai falar com você. Isso independente do que seja, tá? Independente, você tá passando. Existem coisas na vida da gente que nós vamos ter que passar. Ponto final. O Rocha passou, graças a Deus ele venceu. Mas nós estamos aqui, né? Se for da vontade de Deus de te recolher, amém, Deus vai te recolher, filho. Não adianta. É a Deus. Aprove a Deus as coisas, certo? E é isso aí. A gente vai falando e nós vamos fazer o terceiro, né, meu? Sim. Tem mais coisa ainda. Rocha, ó, tem 20 anos de rota, tem o Coraza que vai voltar, tem o Gilson que vai voltar, tem o Araújo que vai voltar, certo? Esse povo, o Clímaco vai voltar ainda, quero ver se eu consigo acertar com o Clímaco de novo. O Clímaco é um cara que deu uma aula pra nós de superação. Sim. Superação. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Pessoas que assistiram o podcast do Clímaco, nossa, falaram, rapaz, que homem sábio. Além de sábio, educado. Tá? Sim. O clima de uma educação ímpar. Eu nunca vi, rapaz. A gente costuma com a polícia, né? Os caras, o clima não, o clima é tudo certinho, tudo, né? Um forte abraço pro meu amigo Clímaco, meu subtenente Clímaco. E é isso aí, Rocha. A gente vai, Deus põe, né? A vida nos põe barreiras pra gente vencer e nunca perder a fé em Deus. Nunca se esqueça. Quando você pensar que Deus não tá te ouvindo, mentira. Ele inclina-se a ouvir você. Isso tá? mesmo. Isso é bíblico, tá bom? Bíblico. Se não me falha a memória, Salmo... Qual Salmo que é, mano? 40? Eu acho que é Salmo 40, gente. Se não me falha a memória, tá? Porque pra guardar versículo bíblico só uma beleza. Mas é isso aí, certo? Quando Deus te colocou no deserto, é porque lá é lugar de silêncio. É lá que ele vai falar com você. Rocha, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que, principalmente esse final da sua, né? Esse pedaço da sua vida que você contou para nós, né? 3 anos lutando contra o câncer, né? Uma doença. Pessoal, só quero deixar uma coisa bem clara, viu? Eu tô na melhor fase da minha vida. A gente se emociona porque a gente é ser humano.
Mas não tem tristeza nenhuma nas minhas lágrimas. Não existe tristeza na minha emoção. Existe amor na minha emoção. Porque é um amor tão grande que eu senti, que eu sei que, né, o sagrado hoje na minha vida é tão intenso, entendeu? Que emociona. Então, perdão, né? A gente até pede perdão, né? Mas, enfim. Aliás, eu não vou pedir perdão porque eu me emocionei, não. Desculpa, gente, não vou. Faz parte da vida da gente. Ser humano, hein? Mas quero dizer pra vocês que a minha emoção não precisa ninguém ficar com dozinha, né? Meu, nós estamos aqui, meu. Você não tem noção do que a gente, das coisas que nós vamos ainda fazer, de tudo que a gente pode fazer e estamos aí, meu. Estamos aí pra somar, estamos aí pra, né, o que precisar da gente, a gente tá aí também. Estamos de volta e muito melhor que antes, viu, gente? É isso aí. Rocha, obrigado. Eu que agradeço, meu Forte irmão. abraço. Parabéns aí. Valeu. Eu fico lisonjeado. E, ó, vai ter a parte 3. Pronto. Já aí, ó. Tá acertado. Vamos, parte 3 com o Rocha. Ó, se inscreva no canal, compartilhe, deixe um gostei. E o Rocha vai fazer um podcast. Se inscreve agora no canal, pessoal. Vamos se inscrever aí, ó. Ativar a notificação e curtir. Faz um comentário. Isso dá engajamento. Isso é bom pro canal. A gente pode, né? Tá aqui mais vezes, dá oportunidade aí. O canal precisa disso daí, gente. É isso aí. Melhorar sempre mais.